possamos fazer aqui, destes momentos que agora teremos aqui adiante, momento onde nós podemos dialogar, conversar um pouco. Porque a democracia processual, ela pressupõe exatamente isso, que eu escute quem está acusando, mas que eu também dê a mesma dignidade aos meus ouvidos na hora que eu estiver ouvindo quem vai fazer a defesa. As acusações aqui foram muito sérias em desfavor dos meus dois assistidos. Eu vou fazer a defesa hoje do seu Daniel e do seu Tiago, esses dois aqui, que supostamente seriam os executores. Esses dois aqui eu faço a defesa. O Tarcísio, ele é defendido pelo doutor Vinícius. Então, em favor deles é que eu vou argumentar. Eu estive prestando atenção muito nesse processo, um processo, eu achei assim, muito tenso, trabalhoso, especialmente por causa da filmagem, né? Eu olhei essa filmagem aí, mas eu passei muito tempo olhando essa filmagem. Olhava. Aí eu fiquei pensando assim, será que, com base nessa filmagem, o promotor vai pedir a condenação? Porque não dá para se ter noção aqui de quem sejam essas pessoas. E o promotor de justiça foi honesto. E quando ele disse aqui, olha, não dá para me pedir a condenação com lastro nessas cenas que aqui foram filmadas. Porque realmente tem alguma dificuldade. E ademais disso, ele fez um pedido de uma perícia técnica que não se realizou a tempo de ser apresentada aqui. E mais honesto, o promotor de justiça foi quando disse, olha, eu também não vou pedir a condenação com base no que as testemunhas aqui vieram dizer, porque, de fato, o que elas trouxeram não ajudou em nada a elucidar os fatos, os autores, os mandantes. Então, com base nessas informações, quer seja lá do vídeo, quer seja do depoimento das pessoas que aqui vieram depor, por mim eu pediria, inclusive, a própria absolvição deles. Entretanto, disse o nobre representante do Ministério Público, entretanto, eu tenho uma arma secreta. Não disse essas palavras, me desculpe aí. Eu tenho uma arma secreta. Não nesses termos, arma secreta. Tudo nos autos, inclusive as senhoras e os senhores têm pleno acesso aos autos, total acesso aos autos. Os senhores são julgadores. Mas eu tenho uma arma aí poderosa. E foi se louvar no inquérito policial e passou defendendo a tese acusatória com lastro no telefone celular apreendido, supostamente nas mãos do Tarcísio. Que o Tarcísio fez uma ligação para uma pessoa chamada Mãozinha e fez uma chamada de vídeo para não sei quem, e que fez também uma ligação de áudio para não sei aonde, aí leu e bora condenar. Os três. E aí foi pedida a condenação dos três acusados aqui presentes com lastro, nas informações que teriam sido periciadas de aparelho telefônico na posse do seu Tarcísio. Muito bem. Então, assim, eu fiquei tentando entender a dimensão da acusação com lastro naquelas informações contidas nesse telefone em relação ao seu Tiago. E em relação ao seu Daniel. O nome do Daniel não apresenta-se em lugar nenhum.
essas notas aí que foram lidas aqui. Então, eu não posso pedir a condenação do Daniel com base na filmagem, eu não posso pedir a condenação do Daniel com base no depoimento das testemunhas. Entretanto, eu vou pedir a condenação do Daniel com base no que ele disse. Ele se autodelatou lá perante o delegado de polícia e, portanto, merece ser condenado. Esse argumento a defesa não entende que seja suficiente e forte o necessário para lastrear a condenação do Daniel. Qual é a informação que consta em desfavor do Tiago? Mas o Tiago tem uma foto dele aí que estaria no WhatsApp lá do Tarcísio. Portanto, vamos condenar o Tiago porque tem uma foto dele aí. Eu entendo que o fato de ter a foto de uma pessoa no telefone de uma outra não dá respaldo para você inserir essa pessoa no contexto de um cenário de um crime. É o meu entendimento. Até porque eu fiquei pensando aqui um pouco antes de vir para cá, e se o que tivesse dentro daquele telefone fosse a minha foto, do defensor público. E a pessoa, por erro, manda a minha foto lá de bermuda e diz assim, olha aí o velhaco, ou barba branca, não sei. Dá um apelido para mim qualquer e manda. E aí eu estaria respondendo pelo crime de homicídio. Alguém pegou a minha foto, aí tirou a minha foto de bermuda e mandou. E me colocou dentro do contexto, e agora eu estou respondendo pelo crime de homicídio. No meu entendimento, o fato de ter uma fotografia nos autos de uma pessoa não é motivo suficiente para que eu peça a condenação dela. Precisa de algo mais. Mas eu não posso, nesse caso, pedir a condenação do Tiago com base no depoimento do Tiago. Por quê? Porque, diferentemente do que teria acontecido com o Daniel, o Tiago nega participação perante a autoridade policial. Então, a fotografia dele apareceu, então, perfeito. Então, eis aqui o motivo pelo qual deveria ser feita a sentença condenatória em desfavor dele. Mas, se viermos a fazer uma busca de outros elementos para incriminar, para chamar a responsabilidade do Tiago, eu não vi nenhum outro elemento de informação. Alguns dias atrás, eu estava lendo a notícia de um grupo de Zap qualquer, e de repente alguém postou a foto de um ser humano lá, um homem, e disse assim, com a foto desse homem, esse aqui, ele é motorista de Uber e é estuprador. Aí eu peguei lá e mandei uma mensagem, olha, eu não sei se quem postou isso aqui sabe, mas muitas pessoas já morreram, já foram assassinadas, porque botaram uma foto de alguém que eu não gosto lá no Zap e botaram assim, esse é estuprador. Ou, teve até o caso de uma mulher que disseram que ela era bruxa. E a população se sentiu motivada a matar a mulher porque colocaram lá, dizendo que ela era bruxa. E foi morta. Você é bruxa. No meu entendimento, só fato de ter uma foto de alguém e lá está dito assim, ó, tá a foto aqui do Zé, do Manuel, do João. Portanto, ele está na cena do crime, ele é
pessoa que deve ser condenado, uma vez que a foto dele aqui já é material suficiente e o necessário para que haja condenação. Não pode, de jeito nenhum. No meu entendimento, o material trazido foi absolutamente frágil. Durante a instrução processual, e é na instrução processual que se produzem as provas. A fase administrativa, ela é a fase do inquérito, é a fase inquisitorial. Ali não há ampla defesa, ali não há contraditório, é inquérito. O delegado de polícia, ele coloca o que ele entender de provas ali, que ele se convencer que faz jus estar dentro do inquérito a fim de corroborar uma tese que ele encabeçou. A tese é essa. Ele permite que as provas que se produzam são essas, pode alijar outras. Olha, eu, por exemplo, como defensor, advogado, chego lá com o delegado, doutor, eu preciso dessas provas. O delegado disse assim, olha, aqui não, no meu inquérito não, o senhor vai produzir isso aí lá com o juiz. E ele tem esse direito, o delegado. Porque lá não tem contraditório. Então, o que se teve aqui foi a leitura do inquérito e o pedido de condenação. Mais especificamente, a leitura dessa quebra, suposta quebra de sigilo e o pedido de condenação de ambos. Quando o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele diz que o inquérito, exclusivamente o inquérito, por si só, ele não pode dar lastro à condenação de ninguém. Exclusivamente o inquérito não pode. Artigo 155 do Código de Processo Penal. Eu não posso pegar o inquérito e ler o inquérito e pedir a condenação. Não. Aliás, segundo até uma nova legislação que teve aí, infelizmente o Supremo Tribunal Federal disse que não vale para o Tribunal do Júri. É uma lei que entrou em vigor no ano de 2020. Essa lei diz que o inquérito policial ele é presidido por um juiz togado. O inquérito e o delegado trabalham na fase inquisitorial, mas esse juiz que tomou conhecimento das provas inquisitoriais, das provas do inquérito, ele não pode julgar. Porque ele manuseou informações que não se submeteram a contraditório. O Supremo Tribunal Federal disse que isso não vale para o Tribunal do Júri, vai para todo lugar, mas aqui não cabe esse direito. Como uma das outras centenas, quem sabe, milhares de aberrações que o Supremo Tribunal Federal tem decidido contra o sistema de defesa e contra a própria Constituição Federal. Aberrações. E uma das aberrações que eu não entendo, não aceito, não é lógico, é um absurdo, é obtuso. É o fato de eu aceitar o inquérito policial para o Tribunal do Júri e para todas as outras ações eu não preciso aceitar, eu não devo aceitar, eu não posso aceitar. E é irracional, é ilógico esse tipo de decisão. Mas o Supremo Tribunal decidiu desse jeito. E, infelizmente, o jurado ele tem acesso livre ao inquérito devido a essas decisões esdrúxulas que as cortes superiores tomam, que infelizmente afetam o nosso dia a dia, infelizmente. Então, no meu entendimento, a leitura só do inquérito, sem lastro em prova produzida durante a instrução judicial, não deveria ser motivo suficiente para se pedir a condenação. Isso com lastro no artigo 155 do Código de Processo Penal. Pois muito bem. Então, com relação ao Tiago, tem essa questão. Ele negou
E não tem nenhum outro lugar nos autos vinculando ele a esse fato. Mas tem aí a questão do Daniel, que teria confessado, segundo as informações, com minúcias de detalhes. Perceba que no dia 16 acontecem esses fatos, e o Daniel é interrogado 3 dias depois, ou seja, é claro que a polícia teve acesso às informações que ali estava, e no dizer aqui do Daniel, as pessoas que fizeram o interrogatório e botaram para ele assinar, só olharam lá para o vídeo e foi assim, foi assado, foi, pronto. Aí você só assina, que já viu, 3 dias depois. Já se tinha informações a respeito desses fatos, já estava perfeitamente esclarecido a forma como se deu. O artigo 197, eu vou ler o artigo 200 do Código de Processo Penal. E esses 2 artigos do Código de Processo Penal, eles nos informam que a confissão, isoladamente, a confissão só a confissão, ela não serve de base para condenar ninguém. Que é o lastro, a base de pedido de condenação aqui do Daniel. A confissão que ele fez lá, teria feito, né, lá no inquérito policial, e agora entendeu por se retratar. Se retratou perante o juiz singular, sob a presidência do doutor Edmar, e se retratou mais uma vez aqui. E é um direito que a lei assegura a todas as pessoas mudar a sua versão. Realinhar aquela versão ao que de fato teria acontecido. Ou até mesmo inventar uma outra história. Mas compete ao aparato estatal trazer as informações e as provas de que aquela versão ela não é compatível. Mas em relação ao Daniel, eu não vi nada aqui trazido para os autos que pudesse dizer assim, não, olha, Daniel, você disse isso e realmente foi uma réplica do filme aqui que a gente viu, mas em compensação, Daniel, eu tenho mais essa outra arma aqui, olha, para poder infirmar essa negativa que você está trazendo para mim. E eu não vi. O artigo 197 do Código de Processo Penal diz assim, olha, o valor da confissão, e é em relação ao Daniel que eu estou me referindo, o valor da confissão do Daniel se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de provas, ou seja, a confissão em si, ela não tem valor caso ela não encontre respaldo, ancora. Se ela não se ancora, se ela não se sustenta em outras informações contidas no inquérito ou mesmo no processo judicial. Então, a confissão, ela precisa de algo mais para que ela possa ter validade e rigidez. É o que diz o artigo 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la. Ora, se eu tenho que confrontar é porque eu tenho que ter 2 informações. A confissão e mais uma outra prova para que no embate dessas 2 eu possa chancelar uma confissão onde a pessoa admite. Eu estou admitindo que foi assim. Então, se você admite, se você confessa, o só fato de confessar não dá ensejo à condenação. Não pode dar ensejo à condenação. Por quê? Porque vamos imaginar que o Daniel fez a confissão. Mas, de repente, tem uma outra pessoa por trás do Daniel e diz, olha, Daniel, assume lá, porque senão eu vou matar a tua filha. Ou, não foi o Daniel, foi o filho do Daniel, o irmão do Daniel, o primo do Daniel, com quem ele tem uma dívida. Então, para que a gente possa ter essa segurança,
na confissão, é necessário que venha um outro elemento ou uma outra prova para dar sustentáculo nessa confissão. A confissão em si, ela não tem valor jurídico para condenar ninguém. Até porque a gente vê muitas vezes o pai assumindo crimes que o filho praticou. E isso acontece algumas vezes, né? Eu já tive uma situação, eu acho que foi aqui nessa vara, sim. Mas o pai foi condenado. O pai assumiu o crime do filho. Tinha pessoas na cena do crime que disseram que viram o filho e ninguém viu o pai. Mas o pai disse, não, mas fui eu. E tinha uma pessoa dizendo, não, mas foi o filho. Aí condenaram os dois. Uma aberração. Porque a confissão, por si só, ela não tem respaldo legal para sustentar uma condenação, nos termos do artigo 197. Por quê? O julgador, e o senhor e a senhora é o julgador, é o juiz da causa, deverá confrontar a confissão com as demais provas, e são outras provas, né? Não são elementos do inquérito, são provas produzidas durante a instrução processual, que o próprio Ministério Público entendeu insuficientes são para lastrear a condenação. O artigo de número 200 do Código de Processo Penal, também falando a respeito de condenação, diz assim: a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas do conjunto. Então, o artigo 200, ele diz o seguinte, que a confissão será divisível e retratável. Ou seja, eu posso admitir parcela do que eu disse e posso me retratar daquilo que eu falei. É um direito que me assiste. A lei assiste. É esse direito da modificação daquilo que foi dito pela pessoa. E aqui, mais adiante, o Código de Processo Penal, mesmo com o artigo 200, né, sem prejuízo do livre convencimento do juízo, fundado no exame das provas. Então, eu só posso, os dois artigos, né, o 197 e o de número 200, eu só posso tomar como lastro a confissão se porventura eu tenho provas para respaldar a confissão, porque ela sozinha, isoladamente, não serve para que ela sirva de material suficiente e necessário para que haja condenação. Bom, ficaram faltando algumas perícias em relação a esse material probatório que foi trazido aqui para que os senhores pudessem analisar. Inclusive, os áudios, né, porque é uma degravação de áudios, para que o próprio acusado pudesse ouvir os áudios e dissesse assim: eu concordo que realmente essa é a minha voz, eu concordo que isso aí foi eu que disse, ou não, isso aí foi o meu irmão que pegou o telefone da minha mão e passou isso daí. Algumas perícias deixaram de ser feitas. Então, em relação ao Tiago, eu não pude perceber nenhuma informação, não sei a foto dele, aparecendo no cenário desse inquérito, e sendo o motivo pelo qual se pede a condenação dele. E o Daniel seria apenas e exclusivamente uma suposta confissão feita na instrução inquisitorial e que não deveria nem passar para cá, mas passou. Ciência, né? Mas quando passou, não veio com o respaldo necessário, respaldo probatório, para dar lastro, para dar suporte, para dar uma escora, né? E a fim de respaldar a confissão feita supostamente pelo Daniel na fase inquisitorial. Então, logo mais os senhores e as senhoras vão voltar os quesitos que serão apresentados pelo juízo. Primeiro, diz respeito à materialidade. Segundo, diz respeito à autoria. E o terceiro é a respeito do quesito obrigatório, o jurado absolve. Depois vem as qualificadoras. Tá? Com relação ao primeiro quesito, ao primeiro voto, materialidade, não tenho como contestar.
porque o quesito materialidade está comprovado nos autos através do laudo pericial que foi feito, a perícia, de sorte que resta comprovado que, de fato, a Dona Maria Conceição veio a falecer devido aos disparos de arma de fogo que foram feitos em desfavor dela. Primeiro voto é sim. Segundo voto, tem prova de autoria com relação aos dois outros, os dois, o Daniel e o Tiago. O entendimento da defesa é que não houve a produção de provas necessárias para que se confirmasse a participação dos dois. Nesse quesito, a defesa de Tiago e a defesa de Daniel pedem para que os senhores votem não. Segundo voto. Materialidade, sim. Autoria, não. Tem prova de autoria? Não. Terceiro, o jurado absolve? Sim. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de prova necessária e suficiente para embasar uma condenação, se for para cá. E aí depois tem as demais informações e votos, que são as qualificadoras que o juiz vai apresentar, que eu entendo que não será necessário nem falar, porque não vai passar. Tá bom? Primeiro voto, materialidade, sim. Segundo voto, autoria, provas de autoria não tem. Votem não. Votando não, encerra a votação, tá? Ou, se passar para o terceiro quesito, o jurado absolve, sim, pela falta de provas em relação à participação ou à autoria, né, do Tiago e do Daniel. Eu vou encerrar aqui a minha participação. Vou entregar aqui as palavras ao doutor Vinícius. E aí nós vamos escutar o que o nosso colega tem a falar em relação à defesa do Tarcísio.